Olá, pessoal! Na aula prática de hoje, iremos realizar um experimento de determinação do teor de NaCl em soro fisiológico, certo? Iremos dar início ao passo a passo desse experimento. Este trabalho foi desenvolvido no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, campus Ipanguaçu, para a disciplina de Química Analítica Quantitativa, da qual tem como docente Diogo Bezerra e discente Juliana de Moura. Nesta videoaula, realizaremos as seguintes etapas da aula prática: preparo e padronização de uma solução de nitrato de prata a 0,01 mol por litro, titulação em branco, que é um teste em branco, determinação do teor de cloreto de sódio em uma amostra de soro fisiológico. Antes do início do nosso experimento, iremos falar um pouco sobre a volumetria de precipitação. Esse tipo de volumetria envolve a reação na qual forma-se um produto de baixa solubilidade, certo? Sua principal aplicação está na determinação de haletos e alguns íons metálicos. A curva de titulação e a determinação do ponto final são grandemente afetados pela diluição das soluções e a solubilidade do produto final. Esse tipo de conteúdo é imprescindível para o entendimento do nosso experimento, certo? A reação deve se processar-se de forma quantitativa. As reações envolvidas na determinação são as seguintes. A primeira reação envolve a prata positiva mais o cloro negativo em equilíbrio com o cloreto de prata sólido. A segunda reação envolve a prata positiva mais o cromato 2- em equilíbrio com o cromato de prata sólido. Os materiais utilizados são o soro fisiológico 20 ml, água destilada 75 ml, cromato de potássio 0,5 ml, nitrato de prata, pipeta graduada de 20 ml, um Erlenmeyer de 100 ml, balão volumétrico 10 ml, uma bureta de 50 ml e o suporte universal. Esse tipo de reação, do qual vimos, deve ser processada praticamente de forma quantitativa no ponto de equivalência. Esse ponto de equivalência deve-se ser em tempo relativamente curto e deve oferecer condições para uma sinalização do ponto final. O titulante mais empregado é a solução padrão de nitrato de prata. O ponto final pode ser determinado de 3 formas, como a formação de um sólido colorido, que tem como exemplo o método de Mohr, a formação de um complexo solúvel, exemplo o método de Voard, e uma mudança de cor associada com a adsorção de um indicador sobre a superfície de um sólido, que tem como exemplo o método de Farjans. O procedimento experimental utilizado foi caracterizado com a medição com uma pipeta volumétrica de 20 ml de soro fisiológico, foi pesado e diluído em um balão volumétrico a 100 ml, foi retirado uma alíquota de 20 ml com uma pipeta volumétrica e adicionado 0,5 ml de cromato de potássio e foi titulado com uma solução de nitrato de prata que foi preparado anteriormente. Diante disso, foi anotado o volume gasto e calculado a porcentagem em gramas por 20 ml de cloreto de sódio, que foi a amostra. Na determinação do cloreto, foi realizado o método de Mohr. O ponto final foi detectado através da formação de um precipitado vermelho entre o indicador de cromato de prata e nitrato de prata.
foi realizada a padronização do nitrato de prata para em seguida adquirirmos a massa do NaCl. Primeiramente foi pego o número de mols da prata e o número de mols do cloro. Utilizamos a massa da prata vezes o volume, que é igual à massa do cloreto de sódio, dividido pela massa molecular do cloreto de sódio, que foi 0,05 vezes 0,015, que é igual ao número de mols do NaCl dividido pela sua massa molecular, que é 58,44. Descobrimos, então, a massa do NaCl. Após o experimento, foi realizado um cálculo para determinar a porcentagem de NaCl, que é o cloreto de sódio, no soro fisiológico. Foi feito 3 volumes diferentes, foi medido 3 volumes diferentes para determinar uma média entre as massas. Foi feita uma regra de 3 básica, relacionando a massa com o volume, certo? Para 0,041 gramas, temos 5 ml. Quantas gramas temos em 100 ml? Foi feita essa relação e foi achado a massa de 0,82 gramas, que multiplicado por 100 dá 82%. Ficamos por aqui com o nosso detalhamento sobre a determinação do teor de NaCl em soro fisiológico. Vocês puderam observar como funciona esse experimento de determinação e qual foi a porcentagem final, os 82% da porcentagem de NaCl no soro fisiológico. A colaboração de vocês e muito obrigada.